E no vídeo hoje eu quero te contar como que o Inter poupou 10 milhões de reais. E além disso também quero te falar sobre o meio atacante que já passou por Barcelona, Juventus e hoje joga no futebol espanhol, que está na mira do Internacional. E quero te contar também quem é Vitor Hugo, jogador nascido em 2013, que é um dos grandes destaques do Inter Sub-11, que inclusive vem trazendo aí uma certa atenção de diversos analistas por ter se destacado muito bem no campeonato que aconteceu agora, no qual o Inter inclusive foi campeão. No vídeo eu quero te mostrar inclusive alguns vídeos desse guri que tem tudo para ser uma das grandes promessas do Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre Matheus Pereira, que é o jogador no qual eu vou te falar, que jogou por Barcelona, Juventus e que chegaria teoricamente para ser o substituto do Maurício, que hoje já joga no Palmeiras, inclusive não venceu até agora como um novo reforço da equipe de São Paulo. Mas, antes de começar também sobre esse vídeo, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tu pode te tornar membro do canal e ter acesso a informações de forma exclusiva e antecipada do Colorado, tá bom? Então, começando aqui com novas informações, eu quero te falar primeiro sobre o treino do Internacional que aconteceu agora nesta quinta-feira, e foi um treino onde a gente teve novidades, porque o Roger Machado, que ontem esteve no jogo que criou uma grande confusão, inclusive no jogo entre Internacional e Ceará, no qual o Inter venceu o Ceará por 1-0, mas gerou toda aquela briga que todo mundo viu. E o Roger Machado estava presente naquele jogo, inclusive ele vem vendo muitos jogos da base, ele vem tendo esse laço um pouco mais forte, né, um elo entre a base e o profissional. Hoje, no treino do Roger Machado, ele subiu 3 jovens das categorias de base. Entre esses 3 jovens, o maior destaque que eu posso trazer para vocês é o de Ricardo Matias, que é o atacante nascido em 2006, que é uma das grandes promessas do Internacional, que tem possibilidade de deixar o Inter, o Grupo City e também o grupo do John Textor tem interesse na sua contratação. Ele tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem e a partir do fim do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Não só ele, mas também o próprio Gustavo Prado, é uma situação bem parecida nesse momento, tá bom? Mas o fato é que nesse momento o Ricardo Matias subiu os profissionais, pode ser inclusive que seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras no final de semana. Acho muito improvável que isso aconteça, mas existe uma possibilidade disso acabar acontecendo. Agora eu quero te contar como que o Inter poupou 10 milhões de reais, que é sobre Charles Arangues. Já foi anunciado como novo reforço da Universidade do Chile. O Inter ontem à noite comunicou numa nota oficial a rescisão de contrato com o chileno. E o Inter tinha contrato com o Arangues de mais um ano. O contrato do Arangues é até o dia 31 de julho do ano que vem. O Inter poupou, né? Para quem não sabe, o Arangues ganhava mais ou menos no Internacional em torno de 650 a 700 mil por mês. Segundo o Internacional, até o fim do contrato, né, o Inter poupou cerca de 10 milhões de reais com o Arangues. Ou seja, o Inter vai ter deixado de pagar aí 10 milhões, isso eu não contei 13º, impostos, mas já é um valor que o Inter deixa de pagar. Além disso, o Internacional também recebeu 300 mil dólares da Universidade do Chile, uma espécie de compra da Universidade do Chile em cima do Charles Arangues. Em 300 mil dólares, a gente está falando aí de um pouco mais de 1,5 milhão de reais, mas que já é um valor aí que chega para os cofres colorados. Não um valor tão interessante assim, mas ainda assim, por um cara de 33 anos, é um valor aí um pouco significativo. Lembrando que o Inter trouxe ele de graça quando o contratou do Bayer Leverkusen ainda na temporada passada, tá bom? Agora o que eu quero contar pra vocês é sobre um guri que tá jogando muito bem nas categorias de base do Internacional e foi campeão agora da Copa San Ludiero, que é um campeonato sub-11, que é um dos grandes campeonatos que acontece dentro dessa categoria. O Inter tem muitas dificuldades, não só o Inter, mas outros clubes do futebol brasileiro, de fazerem as categorias mais baixas, como o sub-11, sub-13 e até o sub-15, terem um calendário cheio durante o ano. E dentro do sub-11, esse é um dos campeonatos mais importantes. Dentro desse campeonato, o Inter teve uma baita de uma participação e o Inter teve um destaque, que é o Vitor Hugo, que é um jogador nascido em 2013. Só para vocês terem ideia,
ele fez 12 gols em 7 partidas que o Inter disputou dentro desse campeonato. Ele é um jogador muito bom, é um cara driblador, né? Obviamente, ainda é um menino que tá surgindo, mas é aquele jogador que a gente lembra muito de ser aquele cara ciscador, né? De ser aquele jogador, por exemplo, que inclusive chuta com as duas pernas, tanto com a direita quanto com a esquerda. É um cara que tem uma velocidade, tem um drible. É realmente aquele jogador de carteirinha, aquele famoso jogador brasileiro que todo mundo conhece, mas que já tem uma qualidade, já dá pra perceber, mesmo ainda sendo um jogador de apenas 11 anos de idade. E é um jogador no qual o Inter já coloca muito futuro e é certamente uma das grandes projeções que o Inter tem. Hoje é uma das principais promessas dentro do sub-11 do Internacional, inclusive tu tá vendo os lances dele nesse momento, nem todos os lances eu consigo abordar, mas os principais lances tu tá vendo aí, por exemplo, do Vitor Hugo, né, que é um jogador aí que é trazido pro Internacional, a gente até... O estilo, assim, lembra até um pouco do Neymar, óbvio que tem que ainda ser muito calmo com a situação do menino, mas é um cara que vem se destacando muito nas categorias de base do Internacional e já vem despertando um certo olhar de outros times também, não só do futebol brasileiro, mas até do futebol sul-americano. Bom ficar de olho no atacante Vitor Hugo, que é um atacante que vem se destacando muito do Internacional, ainda com somente 11 anos de idade, fez 12 gols em 7 partidas dentro desse campeonato. Agora, o que eu quero contar pra vocês é sobre Matheus Pereira. Tá, quem é o Matheus Pereira? Aquele do Cruzeiro? Não. Matheus Pereira é um jogador de 26 anos que hoje joga no Eibar, que é um time da Espanha, mas é um atleta que já jogou pelo Barcelona, jogou pela Juventus, jogou pelo Bordeaux da França também, e é um atleta que seria o ideal para ser o substituto do Maurício. Por quê? É um atleta de 26 anos, já tem toda a experiência europeia que eu trouxe para vocês anteriormente, que eu acabei de explicar para vocês, mas o melhor da situação dele é que além de ele jogar ali como até um segundo jogador, ali um segundo jogador de meio campo, ou seja, um camisa 8, ele faz também aquela ponta direita, aquele meia ponta, que era mais ou menos o que era o Maurício no Internacional, né? E ele seria, por exemplo, exatamente aquele cara, para jogar naquele lado direito, no lugar, por exemplo, do Maurício. E o melhor de tudo é que ele é canhoto, também igual ao Maurício, ou seja, ele teria aquela qualidade de ser aquele ponta que traz, por exemplo, para dentro, com a possibilidade de fazer o chute ou, por exemplo, de servir alguém. E é um atleta que hoje vai sair, por exemplo, do Eibar, não continua na próxima temporada. O staff do atleta confirmou o interesse do Internacional. O Inter queria trazer esse jogador por empréstimo, né? Empréstimo com opção de compra. Todo mundo sabe que o Inter não tem mais dinheiro para fazer contratações e o Inter tentou um empréstimo em cima desse atleta. Mas recentemente o Eibar recusou também uma proposta de outro clube europeu de cerca de 2 milhões de euros. Era a proposta desse outro clube. Então a gente espera aí que para o Inter conseguir contratar o Matheus Pereira, teria que pagar algo mais aí de 3, 4 milhões de euros, algo parecido, por exemplo, do que pagou para trazer o Thiago Maia do Flamengo. Mas esse seria o nome ideal, né? A gente sabe que o Inter vendeu o Maurício aí por 8 milhões de dólares para a equipe do Palmeiras, daqui a pouco traz um jogador por 4, seria pagar metade e ainda sai no lucro, e traz o jogador de 26 anos, canhoto, com toda essa bagagem europeia, e na minha visão até um atleta que tem mais potencial que o Maurício dentro do futebol brasileiro a curto prazo. Mas trazendo agora a realidade para vocês, como todo mundo sabe, a questão financeira do Inter não tá muito boa, até porque o Inter fez todos os investimentos na primeira parte da temporada e agora vão ser só contratações pontuais, como disse o próprio presidente Alessandro Barcelos. Hoje é muito difícil o Inter contratar o Matheus Pereira, até por esses valores, né, que estão sendo colocados pelo Eibar da Espanha. Mas é um nome no qual o Inter mantém interesse, mas é uma negociação, né, que vale trazer, que é difícil devido a toda essa parte financeira do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu!